Acho que tem um ponto muito importante, assim, sempre que alguém pergunta para mim, Rafa, como é que eu entro em Customer Success, né? Como é que eu entro Aham. nessa área? Eu tenho que ter alguma formação específica. O que eu vejo é que, assim, para o sucesso do cliente, você precisa ter habilidades, né, importantes para exercer esse papel, mas basicamente é um relacionamento muito forte com as pessoas, essa vontade de querer ajudar o próximo, de se preocupar com o outro, né, ter muita empatia e uma visão analítica, né, isso é muito importante. E muita argumentação também, tá? Então, assim, eu não sei se eu voltasse no passado eu mandaria minha formação, tá? O Uhum. direito, ele me deu muito empoderamento para conseguir argumentar, resolver problema com o cliente, conseguir entender a Uhum. dor, mas o mais importante é entender que, além da dor do cliente que eu tenho que resolver, eu tenho uma empresa que eu preciso ter o respaldo por, né? Sim. E eu tenho que ter uma balança ali das duas coisas para... Eu não posso fazer somente o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Eu também tenho ali a necessidade da minha empresa para conseguir balancear. Eu tenho que fazer a mediação entre as duas partes, né? Então, isso é super importante. Eu faço Master em Ciência e Comportamento do Consumidor. Por que eu decidi fazer ele, né? Eu busquei muito, passei muito tempo procurando um curso acadêmico voltado, né, para o que eu faço hoje em dia, porque, assim, apesar de eu ter um background ali do direito que me ajudou muito, a minha experiência de trabalho, voltada para CX e para CS, eu precisava ter um lado acadêmico que me embasasse no que Uhum. eu faço hoje em dia. As disciplinas que eu tive, muito fortes, foram voltadas para neurociência. E a pessoa, Ah, tipo, Rafa, legal. neurociência, meu, como assim? Tipo, o que que tem a ver? Estudar cérebro, né? Estudar a vida, como é que funciona ali o corpo humano. E, cara, isso tem tanta relação, porque para a gente conseguir entender o que o cliente precisa, a gente tem que ali entrar na necessidade dele, entender de onde surge a Uhum. necessidade. E muitas vezes a necessidade ela não é explícita, ela é implícita. E aí acho Uhum. que esse é um ponto muito importante que a gente tem que começar a cavucar, né? Uhum. Começar ali a descobrir, a fazer perguntas, a questionar, entender o seu cliente. E a neurociência ela tem muito embasamento para isso, né? Então, um dos grandes aprendizados que eu tive agora, além de neurociência, foi UX. Então, cara, ter uma Uhum. disciplina de UX no master, entender ali como é que você pesquisa teu cliente, como é que você aplica métodos, né, para validar Legal. as hipóteses, né, que você gera para o teu cliente, para a necessidade dele, isso traz uma visão muito, muito importante, tá? Acho que existe um nível prático, né? Aí não existe uma lacuna tão grande da teoria para a prática, no teu caso. Falando dessa questão de entender o cliente, né, o comportamento do cliente, isso é muito importante porque dá o tom proativo pro CS, né? Aham, Dá o tom sim. proativo que tipo, sempre fala-se, mas só que qual é o instrumento do CS de ser proativo é muito complexo e o pensamento humano é abstrato. Criou, falou o conceito, o CS tem que ser proativo, mas tipo assim, como que ele vai ser proativo, né? Quais os mecanismos, os instrumentos que ele vai ter para ser proativo? Ok, existe uma questão de percepção, né, que tu tem, tipo, um feeling que tu vai usar, logicamente, mas tu precisa de mineração de dados, tu precisa entender as emoções do cliente, né, isso tu entende com o histórico de coisas que ele faz. E aí tu cria algumas hipóteses e aí tenta validar essas hipóteses. Então é muito complexo e eu vejo que só agora, depois de tantos anos aí que foi criada a filosofia, a teoria, enfim, eu vejo que de fato a nossa área ela está tendo essa visão mais preditiva e proativa que é o que ela veio a ser, né? É uma junção de muita coisa boa que a gente Uhum. dessa área precisa ter, né? Só complementando o que você falou em relação a ser preditivo, o CS, ele tem que ter esse lado de prever o que vai acontecer, né? Uhum. Tipo, os movimentos que a gente vai dar, a gente tem que ter uma perspectiva do que pode acontecer, para não cair Uhum. na reatividade. E aí muita gente pergunta para mim, Rafa, para fazer CS, a gente tem que ter um quê? Tem que ter um CRM, tem que ter um grandíssimo sistema para fazer isso, tem que ter um time... Uhum. Gente, tem que ter boa vontade e uma planilha de Excel, Uhum. né? Então, assim, basta isso e a gente já consegue fazer muita coisa, tá? Isso é desmistificando Boa. muita coisa que as pessoas pensam que para implantar CS na empresa tem que ter muita ferramenta. E na verdade, Aham. não. Para conhecer o teu cliente, você tem que ter pessoas, né? Tem que ter ali Isso. pessoas com lado humanizado para conseguir, tipo, ter a Ah, sensibilidade de muito entender bom. o cliente, tá? Isso é super importante e a gente precisa coletar informação e colocar isso em algum lugar. A gente precisa de dados ali para conseguir começar a prever. Uma vez a gente estava fazendo uma dinâmica lá, nem existia ainda a área na empresa e cada um falava tipo o que estava estudando, né? Na época, programador, desenvolvedor. E aí todo mundo, estou estudando a linguagem Ruby on Rails, sei lá, uma linguagem de programação, PHP, sei. E aí
Daí eu disse assim, pessoas. Estou estudando pessoas. Porque o que que o Google é, né? Por exemplo, o Google, ele entende aonde que tem uma audiência que está gostando de um conteúdo e aí ele começa a indicar aquele conteúdo. Então ele entende as pessoas, né? Para indicar um conteúdo para alguém. Então o que que eu preciso entender para conseguir me conectar com as pessoas, seja de qual forma for, né? Digital, enfim, é entender como que é o comportamento humano, né? Total, assim, o algoritmo, ele precisa ter um lado humanizado ali com ele para conseguir funcionar super Sim. bem. Então, eu já pergunto assim, Rafa, cara, pensando no futuro, você acha que todas as áreas de relacionamento vão acabar e vão ser substituídas por a inteligência artificial? Não, eu não acredito, né? Acho que um ponto muito importante é a gente pode utilizar a tecnologia ali a nosso favor. Eu sempre falo que tem ali o tech touch e o human touch, né? Tipo, tem que ter o toque Uhum. humano e tem que ter o toque Legal. tecnológico. Esse lado tecnológico, ele funciona super bem e otimiza o nosso trabalho. Mas é muito Uhum. importante que a gente tenha o lado humano sempre. E as duas sejam combinadas, porque senão a gente não vai conseguir impactar, né, quem de fato a gente precisa. A gente não vai conseguir entender o que o outro precisa somente com os algoritmos, né? Somente com a robotização, eu diria assim. Sim, existe uma questão de que todo mundo pede automatização, né? Mas ao mesmo tempo que tu tenta automatizar processos, existe o lado das pessoas que pedem uma exclusividade, né? Atendimento Uhum. exclusivo. Agora, como que tu vai conseguir conciliar isso? É bem complexo, né? Automaticamente tu tem que humanizar. Humanos são pessoas únicas, formas de pensar únicas, enfim. Então, como que tu, num cenário onde se pede automatização, tech touch, tu vai conseguir da exclusividade, né, e entregar essa unicidade que as pessoas pedem, o meio termo dessas duas coisas. Mas Não, bem legal. total. E assim, você tocou num ponto que um dos lados de importância de CS é conseguir segmentar bem os seus clientes, né? Sim. Segmentar a tua carteira de clientes para conseguir dar o devido atendimento. O encantamento, ele precisa existir, e aí a gente precisa fazer uma divisão de como fazer o lado tech touch para os clientes de baixo potencial, né? E Uhum. fazer ali o human touch, aí começa, né? Low touch, mid touch, high touch Uhum. para os clientes de alto potencial, né? Onde a gente vai de fato envolver o humano. Essa é a mensagem que eu sempre passo para as pessoas, que quando a gente quer impactar o outro, né? Quando fala de humanização, a gente tem que olhar para os detalhes. Uhum. Né? Então, é isso que vai fazer a diferença. É eu conseguir perceber a tua movimentação, os teus desejos, os teus anseios, os teus receios, e eu conseguir trabalhar em cima disso, porque eu te conheço. Então, quando eu falo isso, que eu conheço você, eu crio uma conexão contigo que, cara, ela é Uhum. única ali, né? Ela é transformadora, porque eu digo assim, que o consumidor, ele é um ser carente, né? Sim. Mas o brasileiro, o consumidor, ele é mais carente ainda, né? A gente nós somos sedentos para o relacionamento. Né? Nós somos assim. Então, assim, a gente tem que mostrar que a gente se importa, que a gente conhece, que a gente está ali para o próximo, para escutar, para ouvir e tomar uma ação. Isso é muito importante. Porque se a gente só ouve e não faz nada, a gente não gera impacto. A gente tem que saber ouvir, né? E saber fazer depois de ouvir. E, cara, é tão importante a gente olhar para as pessoas, porque não tem como a gente fazer sucesso com o cliente se você não tem sucesso com os seus colaboradores. Não Uhum. tem como a gente olhar Legal. para fora se você não olha para dentro. Isso é uma mensagem, cara, muito, muito importante. Assim, a gente precisa olhar para as pessoas, ter cuidado com elas e encantá-las. A gente só encanta se a gente é encantado.